Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site, vivoscomcristo.com. E hoje o assunto que nós vamos tratar é dons espirituais, dons ministeriais e frutificação. Ora, a princípio parece um assunto um pouco difícil, tanto quanto teológico, né? Para seminário, para discussões entre pastores, né? Mas, irmãos, isso é uma realidade espiritual na palavra de Deus que o Senhor nos orienta a buscarmos com diligência. Você percebe quando o Senhor fala isso e Ele fala que precisa ter um zelo, uma diligência para buscar os dons espirituais? Percebe o quão importante é isso? O que acontece, irmãos? Nós sempre falamos aqui, nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova natureza, nós morremos com Cristo e também com Cristo fomos ressuscitados para andar em novidade de vida, não é isso? Isso você já está careca de saber, nós falamos isso toda semana. Nós temos uma vida no Espírito para viver. Nós nascemos de novo, recebemos uma nova vida, amém? Uma nova vida, uma vida no Espírito. É nesta vida que nós temos que andar, amém? É vivenciando nessas realidades espirituais que nós precisamos subjugar o natural, a carne, amém? A nossa natureza humana. As coisas espirituais, e a Bíblia fala que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, tudo que nós precisamos para essa vida, o Senhor já nos deu. Já é uma realidade espiritual. Nós precisamos aprender a acessar essas realidades espirituais. Por isso que a vida no Espírito, o viver no Espírito, é a maneira que nós acessamos as realidades espirituais. Como que eu acesso o espiritual? Com a minha vida espiritual, amém? E os dons espirituais são capacitações, são auxílios, são coisas que Deus nos colocou à nossa disposição para nos capacitar no exercício do nosso chamado, no exercício do nosso ministério. Nós vamos falar aqui detalhadamente algumas coisas, mas eu quero nesse início te chamar a atenção para quê? Quando nós vamos falar de dons espirituais, de dons ministeriais, para que você não fique achando assim, eu vou conhecer sobre isso, mas sabendo que isso é só para o pastor, para o profeta, para o apóstolo, para o evangelista, não. Isso é para todos nós que fomos chamados. Todos nós fomos chamados para alguma obra. Todos nós fomos chamados para fazer alguma coisa no corpo. Todos nós temos uma função nesse corpo, amém? E nós precisamos descobrir qual é a nossa colocação, qual é a nossa função nesse corpo. E funcionar nesse corpo, amém? E por isso que existem os dons espirituais, que vão nos capacitar a desempenhar a nossa função no corpo. Ora, aí, quando nós falamos assim, já muda um pouco o aspecto desse assunto, não é? Então já não fica tão distante. Você vai funcionar no corpo, você precisa de uma capacitação, amém? De uma capacitação espiritual, amém? Glória a Deus. Nós vamos ler, primeiramente, Filipenses 2, capítulo 2, versículo 7 e 8. Eu quero dizer, nós vamos começar falando do próprio Jesus, do exemplo de Jesus para nós, de como ele se comportou, do que ele lançou mão, como foi a capacitação dele para que ele cumprisse a missão designada pelo Pai. Filipenses 2,
7, 8 diz assim: mas aniquilou... vamos ler versículo 6. 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Em outra versão diz: esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Só para você entender que Jesus cumpriu a sua missão, cumpriu o seu chamado como homem. Ele esvaziou-se seus atributos de Deus. Ele não deixou de ser Deus, mas ele não viveu aqui com os atributos de Deus. Ele viveu como homem. Amém? Ele aqui ele não tinha o seu atributo de onisciência, onipotência, onipresença. Amém? Aqui ele viveu como homem. Em seguida, abra aí Atos capítulo 10, versículo 38. Atos 10, 38. Atos 10, 38. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Só para complementar, Jesus viveu como homem, porém, Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com virtude. E ele andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse é o nosso chamado. Deus tem a unção do Espírito Santo para a nossa vida, para que nós sejamos capacitados e possamos fazer o bem com a sua capacidade, para honrar e exaltar o Senhor, para mostrar para o mundo quem Deus é, para mostrar para o mundo que Deus é real, que Ele é poderoso e que Ele ama todo homem, todo ser humano. E Ele fará isso através de nós, amém? Ele começou a fazer essa obra através de Cristo e continua fazendo através do homem, ungido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Ora, o próprio Jesus disse aos seus discípulos que ainda não tinham recebido o Espírito Santo dentro deles. Ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Até que do alto sejam revestidos de poder. Aí depois disso, depois de serem revestidos de poder, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Para sermos testemunhas do Senhor, precisamos de revestimento de poder. Amém? Senão nós não conseguimos fazer nada. Senão nós vamos viver sempre no natural. E eu chamo a sua atenção justamente para isso, irmãos. Nós recebemos tudo isso por graça. Tudo isso que Deus disponibilizou para nós foi por graça. Não foi porque nós merecemos. Não foi porque nós fizemos por merecer. Não foi porque nós fomos bons o suficiente para merecermos tamanha bênção. Está entendendo isso? Foi porque Ele amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi porque Ele amou. Isso que Ele nos deu de graça foi porque Ele amou. Agora, como que o mundo vai conhecer o Senhor? Precisa da proclamação do Evangelho ser feita com a unção do Espírito Santo e com poder. Amém? E é isso que nós vamos compartilhar, porque existe uma capacitação para isso. Então nós falamos desse assunto com muito temor ao Senhor e com o sentimento de que nós desejamos muito isso, porque nós precisamos disso. Amém, irmãos? Nós podemos falar do Evangelho, todos nós podemos falar do Evangelho com o que nós já recebemos até hoje. Nós podemos falar, nós podemos evangelizar, sim. Pessoas podem ser salvas, e são.
Porém, vão existir muitas situações onde vai exigir de você algo mais. Existirão muitas circunstâncias que somente uma manifestação poderosa do Espírito Santo para que você vença, para que você consiga demonstrar o amor, o poder, a graça de Deus. Está entendendo, irmãos? Então o apóstolo Paulo, vamos ver 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios 12. Olha como que o apóstolo Paulo começa falando, quando ele fala acerca das diversidades de dons espirituais. No versículo 1 desse capítulo, ele fala assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Percebeu? Acerca dos dons espirituais, nós não podemos ser ignorantes, nós não podemos desconhecer isso. Nós não podemos achar que os dons espirituais são para alguns poucos, ou para alguns escolhidos. Os dons espirituais é para a igreja, amém? Os dons espirituais é para a igreja de Cristo, porque é a capacitação do nosso chamado em Cristo, amém? Amém, irmãos? Nós estamos falando de coisas espirituais, estamos falando de realidades espirituais, de coisas poderosas. Eu preciso mergulhar, adentrar essas realidades. Aí no versículo 4, diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então a diversidade de dons, a diversidade de ministérios e a diversidade de operações. Mas é o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo Deus que opera tudo. Amém? E aí, nós vamos, na sequência, nós poderíamos ler sobre a função de cada um no corpo, sobre a importância de cada um funcionar nesse corpo, naquilo que foi chamado. Amém? Então, num corpo existem vários membros e cada um tem a sua função. Na igreja, que é o corpo de Cristo, existem vários chamados, vários ministérios, onde cada um desses ministérios, desses chamados, que são funções no corpo, cada um deles tem a capacitação de Deus para que ele funcione. Amém? Você tem uma função nesse corpo. Então, quando você olha para a igreja a qual você faz parte, e você começa a buscar se existe o profeta, se existe o pastor, se existe o mestre, se existe algo que você deseja ver operante na igreja, e talvez você não encontre, isso não anula a verdade da palavra do Senhor. A verdade é que essas coisas são para a igreja hoje. Nós estamos aqui falando sobre isso para despertar a nossa atenção que isso é para nós hoje. Então, pode ser que você esteja sentindo falta de um profeta, e o profeta desse corpo que Deus levantou, esse corpo, essa igreja que Deus levantou, o profeta pode ser você. Então, talvez não estamos vendo o profeta porque era para ser você, era para você estar funcionando como profeta nesse corpo. Então, aproveite esse momento, nessa meditação dessa palavra, absorva isso e saia daqui com o propósito de buscar em Deus, conhecer o seu chamado. Amém? Amém, irmãos? Está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Seguindo aí, nós estamos lendo 1 Coríntios 12, agora o versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência.
É a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro dons de discernir os Espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Nós vamos voltar daqui a pouco aqui nesse capítulo, mas avance aí comigo para Efésios. Desculpa, vamos nesse capítulo ainda, só para a gente não pular a sequência, no versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores ou mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Agora Efésios capítulo 4, versículo 7. Efésios 4, 7. Vou ler só o versículo primeiro para te chamar a sua atenção para uma coisa. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Você foi chamado com uma vocação, amém? Versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Nós falamos de dom, amém? Nós estamos falando que a graça é que capacita esse dom. A graça, é por graça que nós recebemos esse dom. Em que medida? Na medida que é necessária para o dom que nós recebemos. Amém? Versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Nesse texto que nós acabamos de ler, de Efésios 4, versículo 11 ao 14, nós falamos dos dons ministeriais. Nós vamos fazer aqui um paralelo, mas só para você entender, tá? Os dons do Espírito que nós lemos inicialmente, em 1 Coríntios 12, são dons espirituais. São manifestações do Espírito Santo. Manifestações de poder do Espírito Santo. Amém? E o que nós acabamos de ler em Efésios, que fala de apóstolo, pastores, mestre, evangelista, profeta, nós estamos falando de dons ministeriais. São chamados, são funções no corpo. Amém? Todas essas, como que isso se relaciona? Para o exercício dessas funções, desse chamado de Deus, existem dons espirituais para capacitar esses chamados. Amém? Então Deus não chama ninguém para ser pastor e fala, se prepara, se esforça aí para você conseguir ser pastor. Deus não te chama para uma função e deixa você se virar. Não. Ele não deixa você sozinho. Ele nos chama para uma função e para essa função já existe uma provisão. Já existe uma capacitação. Está entendendo? Então, quando Deus nos chama para uma função, Ele só espera de nós a nossa disponibilidade, a nossa entrega, a nossa rendição, o nosso eis-me aqui, Senhor, me envia. Ele espera isso de nós. Como você vai fazer? Aí é com Ele. Aí é a unção de Deus na sua vida para te capacitar. Amém? É para isso que o Espírito Santo habita em nós. Primeiramente para nos ensinar todas as coisas, nos guiar em toda a verdade, nos mostrar quem é Cristo, o que Ele fez por nós e no que Ele nos tornou. Amém? E continua agindo em nós
nos levando a andar segundo a vontade do Pai. O Espírito Santo sempre agirá em nós para nos fazer sermos obedientes àquilo que o Senhor tem para nós. Obediência ao seu chamado. Obediência ao que Ele nos chamou para fazer. Amém? E aí isso, então, necessariamente passa por uma vida de intimidade e comunhão com o Espírito Santo. Então, se nós queremos falar para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, faz a obra da minha vida, e usa-me e tal. E no dia a dia, eu não estabeleço a minha comunhão com o Espírito Santo, não vai ter unção sobre a minha vida. Amém? Não vai ter virtude sobre a minha vida. Porque tudo que Deus fez por mim, por você, que Ele nos deu de graça, que Ele nos deu por sua graça, Ele espera de nós. Ele espera que nós reconheçamos isso e que nós correspondamos ao que Ele nos deu de graça. Amém? Então, o que Ele nos deu, eu preciso aceitar, eu preciso receber. Amém? Eu preciso querer, eu preciso buscar. Amém? Está à minha disposição. Mas eu preciso dar um passo. Eu preciso corresponder. Está entendendo isso, irmãos? Eu preciso querer. Então o apóstolo Paulo falando dos dons espirituais. Eu presumo que se eu perguntar a todos aqui, se você quer algum desses dons aqui, você vai fazer uma lista aí de quantos dons você vai querer. Qual que você quer? Você vai querer, não é? Agora, se você não buscar o Espírito Santo, se você não buscar conhecer que isso é para nós hoje, isso não vai se manifestar. Todos nós temos um chamado. Quantos de nós estamos fluindo nesse chamado? Entende? Tem pessoas que nem foram convertidas ainda, e Deus tem um chamado para elas. E elas não estão fluindo no seu chamado. Amém? Então eu preciso corresponder à voz do Espírito Santo. Então quando você está ouvindo uma palavra como essa, o Espírito Santo está falando com você que é para você essa verdade. Essa realidade é para você. Você precisa dela. Amém? Aí, o que você vai fazer com essa informação? Se você não fizer nada, foi só mais uma informação. Amém? Agora, se você der crédito ao Evangelho, se você der crédito à palavra de Deus, aí você vai responder ao chamado do Senhor para a sua vida. Amém? Irmãos, e aí, o nosso dom, o dom do Espírito para nós, os dons espirituais que Deus tem para nós, para capacitar o chamado, os dons ministeriais, ele é para servir. Amém? Isso não é para dizer, olha o quanto eu sou bom e Deus me premiou com esse dom espiritual. Olha como eu sou santo, consagrado e por isso eu recebi esse dom. Entende? O dom, ele não é um prêmio para os que são santos. O dom é a capacitação de Deus para que é o aperfeiçoamento daquele que corresponde. É o que nós lemos em Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz assim, após falar dos dons ministeriais, ele fala assim, qual o objetivo desses dons espirituais? Buscar o aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos? Por que o aperfeiçoamento dos santos? Porque nós somos santificados em Cristo, amém? Nós aceitamos a Jesus, somos novas criaturas, fomos santificados, fomos justificados pela fé em Cristo, mas tem um aperfeiçoamento para acontecer. Aperfeiçoar, vamos dizer, e tornar cada vez mais próximo do alvo, mais completo. Entende? O que é aperfeiçoar? É ir te qualificando cada vez mais, te colocar cada vez mais dentro daquilo que Deus planejou para você. Então, aperfeiçoar. Então, ele vai, através desses dons ministeriais que nós lemos aqui, os santos que foram chamados vão sendo aperfeiçoados dentro do seu chamado, dentro da sua função no corpo. Amém? Está entendendo? Porque eu só sou completo quando eu estou dentro do meu chamado. Eu sou cada vez mais completo quando eu estou correspondendo àquilo que Deus planejou para mim. Então, se Deus me chamou para ser pastor,
Eu sou aperfeiçoado na medida que eu atuo como pastor. Se você foi chamado para ser profeta e não está profetizando, falta um aperfeiçoamento, amém? Então Deus quer te aperfeiçoar, Ele quer que você esteja dentro desse chamado, dentro do seu ministério, da sua função, amém? Para quê? Para glorificar o Senhor. Mas a Bíblia fala que, olha, para a obra do ministério, então o seu aperfeiçoamento, o seu chamado de profeta, de evangelista, de mestre, de pastor, Ele quer te aperfeiçoar para que você seja isso de fato, para que você entre nesse chamado, para que você opere dentro desse chamado, amém? Para que a obra do ministério, a obra a ser realizada, seja com o seu aperfeiçoamento, amém? Porque, irmão, senão, imagina, o nosso trabalho vai ser um trabalho muito difícil, penoso e com pouco resultado. Agora, com o aperfeiçoamento dos santos, aí você vai ter condição dada por Deus para você fazer da forma como deve ser feito. Você vai ser o profeta que essa geração precisa, o profeta que esta igreja precisa, o profeta que esse bairro, que essa cidade precisa. Amém? Qual o objetivo, então, do aperfeiçoamento para a obra? Para a edificação do corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo. A igreja precisa, vamos começar antes da conversão. O mundo precisa do evangelista, que vá lá pregar o evangelho. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas o mundo precisa do evangelista, que prega o evangelho, que manifesta o evangelho. Amém? Com poder e autoridade. E às vezes até com palavras. Estou brincando, mas claro que usa palavras, mas entenda que o mais importante não são as palavras que você vai falar, mas a unção que vai gerar palavras corretas para o momento correto, para o momento oportuno. Palavras ungidas que vão tocar o coração e vão chamar as pessoas, e vão trazer as pessoas, e vai converter as pessoas. Quando essa pessoa chegar dentro da igreja, o que vai acontecer? Você vai ter aquele que ensina fundamentos, aquele que ensina com detalhes, que talvez o evangelista não se aprofundou, mas ele falou uma verdade, com uma unção tão grande, que a pessoa simplesmente não resistiu à voz do Espírito Santo. O evangelista ele não entra em tantos detalhes, mas ele carrega uma unção tão forte que as pessoas se rendem, que as pessoas dão ouvido, amém? E aí na igreja, agora que a pessoa se converteu, tem um outro chamado aqui, um outro ministério, que é aquele que vai ensinar, amém? É aquele que tem uma capacitação de Deus para ensinar, para trazer fundamentos, amém? E na sequência, você tem o pastor que vai cuidar dessa pessoa, aquele que leva, que dá alimento, que cuida das feridas, é o ministério pastoral, amém? Depois você tem o profeta, que é aquele que a igreja tem que andar conforme a palavra. A igreja tem um propósito. O profeta é aquele que vai ter a visão espiritual de como deve ser as coisas. Como a igreja deve andar, como a igreja deve operar. É aquele que vê lá na frente. O profeta é aquele que tem uma visão espiritual para enxergar como a obra final. É aquele que enxerga como que a obra é perfeita, como que Deus planejou. É aquele que tem a visão espiritual de como deve ser. Entende isso? Então é aquele que vai trazer uma palavra de exortação, de revelação, no sentido de corrigir, de ajustar. Amém? Isto são os ministérios. E nós estamos falando de uma coisa e outra de propósito, tá, irmãos? Nós poderíamos falar só sobre os dons espirituais primeiro, mas olha, vamos voltar agora para os dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12. Sobre essa manifestação. Então você entendeu que o dom ministerial é uma função no corpo e os dons espirituais são manifestações do Espírito Santo? Você entendeu a diferença? A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Aí você pensa, olha, mas alguma coisa não é útil?
verdade, é para que for adequada em cada situação. É o que for necessário em cada momento. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. Nós estamos falando de revelação da palavra, revelação da verdade, revelação daquilo que é a vontade de Deus para o homem. É uma palavra específica, entende? Uma palavra de sabedoria é uma palavra que vai tocar o seu coração profundamente. É uma palavra reveladora, é uma palavra que traz luz, traz discernimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Aí nós estamos falando de dons espirituais, você fala assim, a fé, mas a fé não é para todos? Como que a fé está listada aqui como esses dons espirituais? Nós sempre falamos que nós temos da parte de Deus, sempre nós podemos operar em algum nível nesses dons. Todos nós fomos chamados para evangelizar, amém? Mas você tem um evangelista que é um especialista, é a função dele. Todos, da mesma forma, os dons do Espírito, todos nós fomos chamados para viver por fé. É a única forma de nós vivermos a vida de Deus para nós. Nós somos abençoados pela graça e nós tomamos posse disso pela fé, amém? Tudo nós vivemos pela fé. Porém, esta fé que está relacionada aqui entre os 9 dons espirituais é uma fé, é uma operação, uma manifestação poderosa, uma manifestação diferenciada. É algo, uma evidência muito grande de uma operação poderosa da parte de Deus, amém? Da mesma forma, dons de curar. Todos nós podemos ser curados pela fé que temos, amém? Nós podemos crer na palavra e recebermos cura. Mas você tem alguém que tem o dom de curar, que é aquele que vai colocar a mão na sua cabeça e vai repreender a enfermidade e ela vai sair na hora. Está entendendo a diferença? Você pode confessar a palavra todo dia e receber a cura. Mas você pode, quem tem o dom de curar, é aquele que a manifestação ela é muito mais evidente, muito mais rápida. Está entendendo? Muito mais, vamos entender assim, muito mais poderosa, instantânea. Eu quero dizer que nós lemos aqui, no versículo 28, deixa eu só completar a lista aqui primeiro, olha. Diz assim, pelo mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operação de maravilhas. E aí, entenda a operação de maravilhas. Nós falamos de dom da fé, dom de curar e operação de maravilhas. O que quer dizer operação de maravilhas? São manifestações, são milagres, são operações, às vezes com coisas naturais. Por exemplo, quando Jesus andou sobre a água, isso é uma maravilha. Está entendendo? É aquilo que não foi uma cura, foi um milagre, foi algo sobrenatural. É uma operação de maravilha. Alguém andar sobre as águas, está entendendo? A multiplicação de pães e peixe, a transformação de água em vinho, isso é operação de maravilha. Você consegue meditar que Deus tem isso também para nós hoje? Nós conseguimos aceitar essa manifestação poderosa de Deus na nossa vida? Profecia, dom de discernir os espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas. Aqui, deixa eu só falar algo que eu não falei no início. Esses 9 dons espirituais, eles estão divididos em 3 categorias, tá? Nós falamos aqui os dons vocálicos, que são oração em línguas, variedade de línguas e profecia. Os dons de poder, que é o dom de fé, dom de operação de milagres e operação de maravilha. Os dons de conhecimento, que é dom de revelação, que é a palavra de sabedoria, a palavra de ciência e a interpretação das línguas. Amém? Glória a Deus. Vamos para o versículo 28. Eu quero encerrar essa parte falando do versículo 28. No versículo 28, ora, nós lemos no versículo
dos versículos 8 em diante, os dons espirituais. Nós lemos lá em Efésios os dons ministeriais. E aqui do versículo 28, fala assim, é como se tivesse misturado os dois. Aqui ele fala, apóstolos, profetas, doutores, que são os mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Parece que ele misturou os dois, não é? Na verdade, a gente está falando aqui de operações. Então você tem os dons de curar, que são manifestações, e ele listou os dons. Os ministérios, que são as funções, os chamados. E as operações, que é o chamado funcionando com o dom espiritual. Entendeu? Então você tem dons, chamado, e a operação disso, que é o chamado funcionando. É a operação, é ele em andamento. Então você tem o apostolado, é a operação do apostolado, do ensino, a operação de milagres, dons de curar, socorros, governos. Você vê que aqui a gente está trazendo outras funções, né? Aquele que é capacitado por Deus para socorrer, aquele que consegue, que tem disponibilidade para ajudar muitas pessoas necessitadas, para investir no reino, para trabalhar, para doar sua vida, seus bens, sabe? Aquele que socorre, aquele que vê o necessitado e não consegue deixar de ajudar. Como eu disse, todos nós temos que operar num certo nível nesse chamado. Mas quem tem esse chamado, esse dom de socorro, é aquele que opera muito acima da média. Entenda assim. É aquele que tem condição, que tem nós falamos no início, uma unção para isso. É aquele que sustenta uma obra, que inicia uma obra. Entende isso? É aquele que implanta um projeto para cuidar de pessoas viciadas, cuidar de pessoas carentes. É aquele que tem uma visão e uma condição de implantar essa visão que é sobrenatural. Às vezes a gente fica olhando, né? Poxa, fulano fez isso, fulano fez aquilo, e a gente olha para a gente, meu Deus, estou muito longe de conseguir fazer isso. Amém. Deus nos reúne justamente para isso, para que naquilo que eu não tenha chamado e não tenha capacidade, você tem. Amém? O outro tem. E nós, juntos, vamos glorificar o Senhor, vamos manifestar o reino de Deus nessa terra. Cada um funcionando dentro do seu chamado. Só resumindo aqui, irmãos, só para não, se eu corri o risco de ter falado alguma coisa errada, é o seguinte, olha, agrupando os dons vocálicos, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de ciência ou de conhecimento, discernimento de espíritos, dons de poder, dom da fé, dons de cura e operação de maravilhas ou milagres. Amém? Nós não vamos falar em detalhes de cada um, até porque não dá tempo. Amém, irmãos? E nós ainda vamos falar sobre frutificação daqui a pouco. Mas, tá claro para você, quando a gente fala de dons espirituais e de dons ministeriais? Essa é a diferença entre eles? Ficou claro? Aí você vai perguntar assim, meu Deus, então quer dizer que eu tenho um chamado? Eu tenho algo para realizar? Sim. Todos nós temos obras para realizar. Todos nós fomos chamados e corresponder a esse chamado de Deus é uma realização, é uma obra que eu preciso realizar. Amém? Agora, nós falamos de graça, nós falamos da graça. E nós falamos, às vezes, muito, essa questão de obras. Nós alertamos muito sobre o cuidado que devemos ter para não pensar que nós somos salvos por obras, porque a Bíblia é muito clara ao dizer que nós somos salvos por fé. A Bíblia é muito clara ao dizer em que as bênçãos que Deus nos abençoou, nos salvou, nos perdoou por amor, e Ele manifestou isso por graça. Por meio da graça. Ou seja, Ele nos favoreceu. E eu recebo isso por fé. Então, nesse sentido, não são por obras.
E eu faço questão que você leia comigo em Efésios capítulo 2. Abra aí, é muito importante, irmãos, porque o apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais ensinou sobre a graça. Não é isso? Ele foi quem mais ensinou sobre graça. E a graça é tão maravilhosa, a graça é tão poderosa, que chega a nos constranger. Imagina, Deus nos dando, você não merecia, mas Ele te deu. E não deu pouca coisa, não. Nós não merecíamos, e Ele deu o seu melhor. Então a graça é tão maravilhosa, como nós cantamos, né? É tão maravilhosa. Mas o mesmo apóstolo que ensina tanto sobre graça, ele também alerta para que nós não banalizemos essa graça. Para que a gente não fique enganado, às vezes por ensinamentos que falam que, já que é pela graça e não é por obras, então eu não preciso fazer mais nada. Então eu posso cruzar os braços e deixar acontecer. Isto é um engano, irmãos. Isso é um engano de Satanás. Por quê? Se por um lado não é por obras, não é mesmo? É por graça. Uma vez que eu fui alcançado por essa graça, uma vez que eu aceitei essa graça maravilhosa, que não só me perdoou e me salvou, mas ela me deu uma destinação, ela me deu um propósito, ela estabeleceu um chamado para a minha vida, um chamado que honra e glorifica o meu Pai. Amém? Essa mesma graça me dá agora a condição de realizar obras para glorificar o Pai. Olha só o que diz Efésios capítulo 2. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então é pela graça, mas precisa ter fé. Amém? E isso não vem de vós, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Até aqui é muito claro, né, irmãos? Não vem de obras. A salvação é pela graça mediante a fé. Tá acompanhando? Tá entendendo? Agora, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras. Amém? As quais Deus preparou para que andássemos nela. Estão comigo aqui, irmãos? Presta atenção. Eu não sou salvo pelas obras. É pela fé, é pela graça mediante a fé. Agora, uma vez que eu sou salvo, agora eu sou nova criatura. Fui alcançado por tão grande amor. Eu vou cruzar os braços, não vou fazer nada? Eu preciso corresponder a esse amor. E aí continua tendo graça para nos capacitar a fazer as obras. Amém? Então, olha só. Eu não devo fazer obras para me achar digno diante de Deus. Eu não devo fazer trabalhos penosos para chegar e oferecer, Senhor, está aqui meu trabalho, e achar que eu sou merecedor de ser abençoado porque eu apresentei obras. Não. Se eu fiz obras com a minha própria capacidade, sem receber essa capacitação que Ele me dá por graça também, a Bíblia chama isso de obras mortas. A Bíblia chama isso, no dia em que as nossas obras forem provadas, a Bíblia fala que essas obras serão como palha, feno, madeira, que quando são provadas pelo fogo, elas são consumidas. Não sobra nada. Então, irmãos, aquilo que eu faço com a minha própria força, com a minha própria capacidade, sem receber primeiro a unção, nós lemos aqui a unção, a capacitação dele, sem eu trabalhar dentro do chamado que ele tem para mim, eu vou estar fazendo obras com a minha própria capacidade. Essas não serão aceitas. Amém? A obra que Deus aceita é a obra que eu faço ao receber a graça, a capacitação. E agora, dentro do contexto, os dons espirituais. E desempenhar o meu chamado, o ministério que Ele tem para mim. É isso que glorifica o Senhor. É isso que exalta o Senhor. Porque eu vou fazer, porque eu fui aperfeiçoado para fazer. Está entendendo? Eu fui aperfeiçoado para a obra. Nós lemos aqui no capítulo 4, versículo 11. O aperfeiçoamento dos santos. Então nós somos aperfeiçoados para a obra do ministério. Então Deus preparou obras para que nós fizéssemos.
Ele preparou obras. Ele quer que a gente faça isso, mas com a capacitação que vem dele. Agora, eu nunca busco isso. Eu sou ignorante. Paulo falou, não sejais ignorantes. Eu sou ignorante contra os dons espirituais. Eu não busco isso. Eu não desejo isso. E aí não recebo. E aí não recebo, e aí não funciono dentro do meu ministério, do meu chamado. E aí não glorifico o Senhor com a minha vida. E aí não vivo de modo digno da minha vocação. Está entendendo, irmãos? Agora, então, eu preciso, ao reconhecer a graça, me derramar aos pés do Senhor, buscar comunhão, intimidade com o Espírito Santo, sabe? Para receber isso, não ignorar os dons espirituais. E existe, irmãos, antes da gente ir para a etapa final, nós lemos aqui dentro das manifestações, dentro da operação dos dons do Espírito, que nós lemos em 1 Coríntios 12, 28, nas operações do Espírito Santo, tem uma coisa que se chama variedade de línguas. Deus nos deu uma oração espiritual. Deus nos deu uma oração que é gerada pelo Espírito Santo, para que a gente mergulhe nessa dimensão espiritual. Então imagina, quando eu oro na minha própria língua, eu estou orando de uma forma, e devo orar, amém? Mas eu estou orando de uma maneira limitada, naquilo que minha mente pode entender e pode concordar, e é isso que eu falo. E muitas vezes essa oração é uma oração totalmente contra a vontade de Deus. Às vezes nós oramos segundo os nossos desejos. Nós oramos, às vezes, segundo o nosso entendimento. Então, a Bíblia chega a falar que nós não sabemos orar como convém. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque Ele intercede por nós. Então, às vezes, nossa oração não é respondida porque nós oramos fora da vontade de Deus. Está entendendo? Às vezes nós oramos, eu quero isso, e aí eu oro por aquilo. Ou então, eu oro por N motivos e às vezes nunca acontece aquilo. A oração, às vezes, não é respondida. Eu estou orando com a minha capacidade, com o meu entendimento. Agora, Deus nos deu um dom. E esse dom, quero fazer uma diferença, que a Bíblia fala variedade de línguas. Variedade de línguas não é porque existem várias palavras nessa linguagem. Variedade de línguas é porque existem várias formas. Entende isso? Existem várias manifestações. Então você tem oração em línguas para edificação pessoal. Você tem oração em línguas para interpretação. Você tem oração em línguas como sinal aos... que é o que aconteceu em Atos capítulo 2, quando foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Você lembra disso? Aquelas línguas ali, existiam pessoas de outras nacionalidades, de outros idiomas, que entendiam o que eles falavam. Foi uma das manifestações da oração. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Nós levamos 2 oração em línguas aqui. Então, daqui a um tempo a gente volta a falar de novo. Porque tem muitos detalhes que envolvem isso, e aqui eu estou falando. Quando ele designou e orar esses mistérios. E quanto mais eu oro, mais eu vou entrando no meu chamado. E entrar no meu chamado significa receber mais capacitação, os outros dons. Amém? Então, de repente, a operação de Deus para a minha vida é juntar o meu chamado com alguns dons que vão capacitar esse chamado. Amém? E eu não pretendo dizer que quais os dons que capacitam quais chamados. Quais os dons do pastor? Quais os dons do mestre? Do profeta eu sei.
Amém? Que flui de Jesus, do Espírito para o meu espírito. Quando fala da videira, estão falando que existe ali uma seiva que flui do tronco para os ramos. Uma vida, amém? Uma vida que gera frutos. A vida de Deus em mim vai gerar frutos. Vai me fazer parecer Cristo. Vai me tornar como Cristo. Amém? É essa vida espiritual que vai me fazer refletir a imagem de Cristo. Está entendendo? Essa vida espiritual, essa força que vem do Espírito, que me faz andar, que me faz ser como Ele. Amém? Que me faz crucificar a carne. Que me faz crucificar as obras da carne. Então nós lemos aqui o seguinte, olha. Nós não estamos debaixo da lei. E ele traz aqui uma lista de pecados. Amém? Os dons espirituais não podem ser dispensados. É a manifestação do Espírito Santo. Associa com essa palavra. Dons espirituais é a manifestação. Associa manifestação. Memoriza essa palavra. Manifestação. A manifestação através dos dons. Amém? Então, os dons precisam estar operando nas nossas vidas, no nosso meio, para que haja manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo. Não pode ser ignorado, amém, irmãos? Aí você vem para a igreja, às vezes, enfraquecido, abatido, e alguém com uma palavra de conhecimento fala algo para você. Alguém fala